bem? Hoje estaremos fazendo uma breve revisão sobre os conteúdos que irão cair na avaliação que vocês vão fazer essa semana ou a semana que vem sobre o Google Forms, tá? Bom, os temas que vão cair de filosofia e sociologia é o utilitarismo em filosofia e o Max Weber em sociologia, tá? Então, o foco, nós vamos pontuar hoje no conteúdo da prova, mas não fiquem preocupados, por favor, né? São conteúdos do segundo módulo de filosofia e sociologia. Espero que vocês possam aí essa semana estar dando uma estudadinha mais pontual em relação a esses temas e pontuando aí que é importante do utilitarismo e do Max Weber. Então, o utilitarismo, o ponto alto é a partir do John Stuart Mill. Nós temos lá o Jeremy Bentham, mas a concepção do nascimento do utilitarismo não é muito pontuado nas provas de filosofia e a nossa referência é o John Stuart Mill, a concepção dele de utilitarismo, tá? Então, a essência real para a construção das respostas de vocês a partir então do John Stuart Mill é que a felicidade é o bem último. Essa é a base do utilitarismo. E na concepção utilitarista nós podemos usar assim vários conceitos, várias relações trabalhadas no nosso dia a dia, principalmente quando acabamos até mesmo assim dentro de uma discussão, de uma conversa com a família ou com os amigos, chamando essa pessoa de utilitarista. Por quê? Porque ela sempre vai visar a felicidade é o bem último, independente do quê? Das suas consequências. Então é preciso estabelecer o critério da ação moral. O que torna uma ação correta é o consequencialismo. Essa ação moral do consequencialismo não está ligada à conduta e atitude. Ele é o fim último do que? Da sua atitude enquanto ser humano. Então esse consequencialismo ele tem que estar ligado à felicidade. Então o único critério de avaliação moral são os resultados que se seguem das ações. Ética está preocupada com o que devemos agir e não com que tipo de pessoa devemos ser. Então está ligado diretamente à ação e não com a essência virtuosa do processo de racionalização desse pensamento. Então, isso é muito subjetivo, porque às vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas e achando que aquilo é certo, e ela pensa que ela está racionalizando o que realmente é o correto. Então, até o processo de racionalização dessa ação, ela se torna subjetiva dentro desse valor. Então, é muito complicado estudar ética, padronizar o que é ética no senso comum, no bem comum, a partir do momento que a minha verdade não é a mesma verdade que a sua. Então, tentaram, na verdade, qualificar, tipificar, trazer uma metodologia de universalização da ética que acaba caindo por terra, principalmente hoje no mundo contemporâneo. Então, exemplo, ao ajudar uma pessoa porque realmente ela precisa, ou se você vai ganhar alguma coisa em troca disso. Isso aqui não é importante para o utilitarismo, tá? Para o Kant, para a deontologia do Kant, isso é super importante. Qual é a sua ideia antes de prever a conduta, né? O fim último da sua ação é super importante para o Kant, mas para os utilitaristas não. Então, para pensar, ao socorrer uma pessoa atropelada por mim, então, nesse final, você socorrer essa pessoa, então é aquela questão realmente, eu estava errada, ultrapassei o farol no vermelho, o semáforo no vermelho, e a partir daquele momento que eu fiz uma ação errada, eu atropelei uma pessoa, mas levei essa pessoa para o hospital e ela sobreviveu. Então, o fim último foi bom, não foi bom? Então tem valor de utilidade para o utilitarismo. Eu visei a felicidade última da pessoa, da vítima que eu atropelei. Então isso para o Kant é errôneo, mas para o utilitarismo ele é correto. Então o princípio de utilidade ou o princípio de maior felicidade é necessariamente maximizar o bem-estar geral e buscar o bem maior para o maior número possível de pessoas. Então essa maximização do bem maior está ligado com o bem-estar geral de todos, sempre visualizando esse processo. Dando continuidade aqui, eu gostaria de ler aqui um trecho do livro para vocês, do Utilitarismo e Liberalismo, de John Stuart Mill, que ele vai falar a diferenciação entre hedonismo e entre utilitarismo. Então ele fala assim, é necessário repetir mais uma vez aquilo que os adversários do utilitarismo raramente fazem o favor de reconhecer. A felicidade que o utilitarismo adotaram como padrão do que é certo na conduta não é a do próprio agente, mas a de todos os envolvidos.
O objetivo aqui é apresentar as modificações introduzidas por Mill no utilitarismo. Para tanto, minha tarefa será apresentar e analisar alguns elementos do pensamento de Mill, ainda que alguns críticos vejam fragilidade em tal reforma, considerarei que tais inovações permitiram ao utilitarismo enfrentar questões que o utilitarismo de Bentham não poderiam fazer. O utilitarismo certamente sofreu alterações com as reformas elaboradas por John Stuart Mill. E uma das principais inovações introduzidas pode ser considerada a dimensão qualitativa dos prazeres. Então, a palavrinha-chave que vocês não podem esquecer é a dimensão qualitativa desse prazer para o John Stuart Mill. Sua ideia de felicidade deve ser compreendida a partir desse horizonte, e não mais como Bentham ou concebera em seus aspectos quantitativos. Então, qual é a diferenciação? Para o Bentham, nós analisamos essas ações a partir dos métodos quantitativos, quantas pessoas eu consigo atingir, e no caso do John Stuart Mill é um método qualitativo, tá? Era evidente no início da transição de Mill, ao dar ênfase aos aspectos qualitativos da felicidade, não estava fazendo da reforma apenas uma reação às críticas frequentes que se dirigiam ao utilitarismo, costumeiramente chamada de uma doutrina digna apenas de suínos. Em vez disso, essa atualização do utilitarismo foi resultado principalmente do seu emprego de aspectos emocionais da moralidade. Assim, a consideração dos aspectos qualitativos de ações é uma posição que se desenvolveu ao longo de décadas, alterando substancialmente a versão do utilitarismo defendida por Mill. Quais foram as inadequações percebidas por Mill ao redefinir o utilitarismo de Bentham? Utilidade é o princípio de maior felicidade como a fundação da moral. Sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o contrário de felicidade. Por felicidade se entende o prazer e a ausência de dor, por infelicidade, dor e privação do prazer. Então, essa relação construída por John Stuart Mill é o que define pra gente o utilitarismo, tá? Então, é você medir a quantidade de prazer ou a quantidade de sofrimento. Quando eu coloco isso na balança, eu consigo intermediar essa relação do que realmente se prescreve a minha ação, o que realmente é necessário da minha ação. Porque eu preciso ver lá na frente quais os aspectos que ela vai gerar, né? Quais são os movimentos que vão acabar gerando nesse processo das relações. Então, o núcleo da filosofia de John Stuart Mill é um núcleo qualitativo, é um núcleo que eu vou absorver em que momento que ele vai dar mais prazer e em que momento que ele vai dar o maior sofrimento. E aí, na balança, eu consigo sistematizar essa relação construída. Então, terminando aqui, o John Stuart Mill, ele fala assim, a questão óbvia que aparece com a inclusão de um nível de qualidade na avaliação das ações diz respeito à escala para a avaliação da qualidade, uma vez que tal avaliação pode ser subjetiva. Todavia, para Mill, a decisão sobre quais qualidades seriam superiores para a estimativa da felicidade, assim como a questão da quantidade da felicidade, poderiam ter um viés empírico, ou seja, um método de observação. Devido a isto, Mill não vê problemas ao reivindicar a inclusão do nível qualitativo de avaliação utilitária sem problemas adicionais e de comparação ao método puramente quantitativo de Bentham. Não há lugar para a mínima hesitação em aceitar esse julgamento relativo à qualidade dos prazeres, uma vez que não há outro tribunal a que recorrer, mesmo sobre a questão da quantidade. Sobre esse aspecto, em que momento que ele analisa que nós teríamos o poder de direito de fazer um julgamento sobre a qualidade, a quantidade da felicidade? Ele diz que produz duas ações alternativas e que tem competência para julgá-las. E nesse processo de julgamento, nós temos que analisar o que são prazeres inferiores e o que são prazeres superiores. Então, nos prazeres superiores, são os prazeres mais elevados do ser humano, que consiste na questão da instituição do conhecimento, do processo de pensar, de racionalizar aquele conhecimento, e o inferior seria o que está ligado com o projeto empírico, com o que nós observamos, né,
a natureza e a nossa própria vida com os 5 sentidos. Esses seriam os prazeres inferiores. Então, a partir daí, ele estabelece uma metodologia qualitativa. Então, o foco da prova de vocês de filosofia está ligado diretamente com o pensamento de John Stuart Mill, e nós vamos fazer essa análise desse conhecimento a partir, então, desse processo qualitativo do utilitarismo. Na prova de sociologia, nós vamos ver o Max Weber e o coração dele, que é a ação social, tudo bem? Então, é uma análise da sociedade com uma perspectiva histórica, isso vocês não podem mais esquecer, porque eu estou traçando uma metodologia do conhecimento dele. E essa perspectiva histórica, ela tem um ponto, ela tem um fundamento que vai ser trabalhado nessa avaliação, tudo bem? Então, aqui eu gostaria de ler para vocês essa questão histórica. Por que é um determinismo histórico do Max Weber nessa relação de ação social do homem? Porque, primeiro, ele foi analisando o homem historicamente, desde então da antiguidade, desde a pré-história, até o momento ali, né, do século XVII, onde ele conseguiu traçar uma linha, né, traçar um aspecto linear dessa ação do homem na sociedade com o outro, tá? Então, Weber, ele foi uma figura dominante da sociologia alemã, em primeiro lugar, com uma formação histórica consistente, certo? Que se oporá a uma concepção que, no caso, é uma concepção determinista do Durkheim. Para ele, a pesquisa histórica é essencial para a compreensão das sociedades. Essa pesquisa, baseada na coleta de documentos e no esforço interpretativo das fontes, permite o entendimento das diferenças sociais, que seriam para Weber de gênese e formação, e não de estágios de evolução. Então, a perspectiva histórica é um esforço interpretativo do Max Weber de se analisar o homem quanto homem no seu indivíduo e na sua ação social. Portanto, segundo a perspectiva de Weber, o caráter particular e específico de cada formação social histórica contemporânea deve ser respeitado. O conhecimento histórico, entendido como a busca de evidências, torna-se um poderoso instrumento para o cientista social. Por que eu estou batendo nessa tecla do conhecimento histórico? Porque é a dialética do Max Weber. A real necessidade de se analisar o homem quanto ser histórico. E vem, né, junto aí com a questão da avaliação que vocês vão fazer. Porque eu estou trabalhando a metodologia histórica do Max Weber. Weber consegue combinar 2 perspectivas, a histórica, que respeita as particularidades de cada sociedade, e a sociológica, que ressalta os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico. Então, na obra dele, sobre as causas sociais do declínio da cultura antiga, ele faz uma análise histórica sobre as diferenças existentes entre o Durkheim, o positivismo e essa relação construída dele de ação social. E os documentos, eles estão diretamente ligados com as transformações sociais, desde o Império Romano até os dias de hoje. Então, o objeto de estudo do Max Weber é a ação social. É muito difícil para a sociologia separar o objeto estudado da sua ciência, da sua metodologia. O objeto, quando eu falo o objeto é o homem, e sob a perspectiva metodológica de cada sociólogo, que nós estudamos até os dias de hoje, tá? Então, essa ação social, é necessário entender que o valor do objeto de estudo do Max Weber está ligado na conduta do homem, né? Então, a ação social é qualquer ação que o indivíduo faz orientando-se pela ação dos outros. Por exemplo, um eleitor, ele define seu voto orientando-se pela ação dos demais eleitores, ou seja, temos a ação de um indivíduo, mas essa ação só é compreensível se percebemos que a escolha feita por ele tem como referência o conjunto dos demais eleitores. Então, ela é dotada de significado, é dotada de sentido essa ação social, e a partir dessa ação, que é uma ação individual, eu acabo, né, tipificando comportamentos no aspecto das relações. Isso constrói, então, toda a conjuntura de fatores que se dão esse diálogo, essa conversa entre o ser e o objeto estudado pelo Max Weber. Então, a ação social é a conduta humana dotada de sentido, essa é a palavra-chave, tudo bem? Que vocês não podem esquecer na avaliação. E o sentido motivo é a ação individual, principalmente. Então, Weber, ele não achava que a sucessão de fatos históricos fizesse sentido para si mesma. Para ele, todo historiador trabalha com dados esparsos e fragmentários.
Por isso propunha para esse trabalho um método compreensivo. Então, é um método compreensivo histórico. Isto é, um esforço interpretativo do passado e de sua repercussão nas características peculiares das sociedades contemporâneas. Essa atitude de compreensão é o que permite o cientista atribuir aos fatos espaços um sentido social e histórico. Então, é uma forma de utilizar da interpretação do passado a análise conceitual desse processo recorrente que nós vivemos hoje no presente. Então, essa relação construída por Max Weber é de extrema importância. Ele foi um dos sociólogos mais importantes da Alemanha, nossa referência é a Prússia, né, a Alemanha ainda não era unificada, mas que estabelece aqui uma relação muito pontual da ação do homem enquanto ser de análise de estudo desse objeto da sociologia do Max Weber, que é a ação social. Tudo bem? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês façam uma excelente atividade e até a próxima.